Hoje vamos marchar por guerras de travesseiros, pianos incendiados e pinguins alistados, enquanto conferimos as tradições militares mais estranhas de todos os tempos. Honrarias dolorosas. Normalmente, ser elogiado no trabalho significa um aumento de salário e um brinde para comemorar. Mas nas Forças Armadas dos Estados Unidos, a história é diferente. Eles não dão tapinhas nas costas uns dos outros e um abraço fraterno de felicitação, mas sim se apunhalam no peito. Existe um antigo rito de passagem militar dos Estados Unidos chamado Blood Pinning ou Blood Wings, que certas unidades do Exército e da Marinha usam como uma forma tradicional de dizer bom trabalho. Por exemplo, quando um soldado da escola aerotransportada do Exército dos Estados Unidos acaba de ganhar um distintivo de paraquedista, também chamado de asas de salto, o instrutor coloca o distintivo contra o peito do aviador e o perfura com força em sua pele. Então o resto da unidade faz a mesma coisa, batendo no distintivo do aviador também, muitas vezes fazendo sangrar. Não se sabe exatamente quando esse ritual surgiu, mas acredita-se que remonte às unidades de paraquedistas em treinamento durante a Segunda Guerra. No entanto, as Forças Armadas tornaram-se mais rigorosas com esse trote desde então, e em 1997, um fuzileiro naval sênior foi dispensado e outros 9 foram punidos após a divulgação de imagens deles aplicando esses alfinetes sangrentos. O secretário de Defesa, William Cohen, disse ter ficado perturbado com as imagens, o que levou as Forças Armadas a proibir completamente o uso desses alfinetes, tornando-os oficialmente uma relíquia do passado. Há evidências em vídeo de que o ritual ainda acontece a portas fechadas, e muitas tropas ainda o veem como um vínculo de fraternidade inofensivo. Embora muitos admitam que a prática é bem bárbara, eu pessoalmente acho que preferia ganhar flores e uma garrafa de vinho se eu fosse promovido. Você não? Guerra de travesseiros. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que uma festa do pijama e treinamento militar têm em comum? Guerra de travesseiros. Sim, a partir de 2001, começou uma guerra de travesseiros anual para recrutas do primeiro ano na academia militar mais renomada dos Estados Unidos, a West Point. Os cadetes participavam do ritual anual como um exercício de união e diversão, antes de um verão de treinamento intensivo de oficiais. Agora, você pode estar imaginando risadas, pijamas e travesseiros de penas, mas na realidade as lutas podiam ser bem brutais. Alguns recrutas dobravam os travesseiros ao meio dentro das suas fronhas para tornar os golpes mais fortes, enquanto outros inevitavelmente levavam cotoveladas e joelhadas durante esse caos. Na verdade, a tradição tinha tanta reputação de violência que alguns combatentes até apareciam com capacetes e coletes de Kevlar. Há um rumor antigo de que alguns cadetes enchiam suas fronhas com objetos duros para que pudessem causar mais impacto, mas oficiais militares declararam que não há evidências de que isso fosse verdade. Ainda assim, em 2015 a batalha se transformou em uma grande briga, com 30 feridos, incluindo 24 concussões e uma perna quebrada. A West Point finalmente impôs um limite e baniu a tradição logo depois, afirmando que eventos não profissionais não têm lugar no futuro da academia. Parece justo, mas se é assim que eles fazem lutas amigáveis de travesseiros, imagina o que eles fazem no treinamento de verdade. Eu pensava que os militares eram rigorosos e rígidos, mas alguns dos seus rituais podem ser bem absurdos. Se você quiser ouvir mais fatos e histórias estranhas, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Certo, tropas? Apostos! Ritual da corte. Eu fico bastante enjoado e tenho pavor de tubarões, então estar na marinha parece o meu pior pesadelo. Mas servir em um navio não é só tristeza, e em alguns casos é mais como um grupo de teatro amador. A Corte de Netuno, ou Crossing the Line, se refere a uma tradição maluca da marinha que remonta a pelo menos 400 anos e ainda é praticada por vários países, incluindo os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. A antiga tradição marca a travessia da linha do Equador durante uma viagem em qualquer lugar ao longo dos oceanos Pacífico, Atlântico ou Índico. Toda a confusão começa antes da travessia, quando a tripulação se divide em shellbacks, que já cruzaram o Equador, e polywogs, que são todos os marinheiros de primeira viagem. A próxima fase envolve o capitão do navio se vestindo como o deus romano do mar, Netuno, e levando os polywogs para uma corte improvisada no convés superior, para testar o quão dignos eles são de se tornarem shellbacks. E não, eu não tô zoando. Ao lado de Netuno, a corte é comandada por sua esposa, a rainha Anfitrite, o espírito malévolo do mar, Davy Jones, e o bebê real, todos interpretados por oficiais superiores. Na corte, os polywogs têm que fazer a sua melhor audição ao estilo show de talentos. Então eles são acusados de motim e submetidos a trotes com tarefas como flexões, beijar a barriga do bebê real, comer comida apimentada ou rastejar pelo convés em detritos nojentos. Por fim, a cerimônia se desenrola quando o barco cruza a linha do Equador e os polywogs tomam um banho real na água do mar. Com esse estranho batismo, eles se transformam oficialmente em shellbacks e cada um recebe um certificado para levar para
casa e mostrar pra mãe. No passado, o trote era um evento mais cruel. Os poliwogs eram barbeados, espancados e tomavam jatos fortes de mangueira. Mas como a maioria dos militares tentou eliminar o trote nos últimos anos, a tradição se tornou mais leve, embora ainda continue excêntrica. É só olhar pra esse militar durão no seu vestido rosa. Espada de serviço. Se você se alista nas Forças Armadas, geralmente recebe uma arma de serviço padrão, como um rifle ou uma pistola. Mas todos os anos, alguns membros da Força Aérea dos Estados Unidos recebem uma arma que parece que saiu de um anime. Desde 1967, a Força Aérea dos Estados Unidos realiza cerimônias para oficiais comissionados importantes, como coronéis e generais, para introduzi-los a uma ordem de cavalaria, chamada a Ordem da Espada. Ao contrário da maioria das condecorações militares, essa não é concedida por seus superiores ou pelo governo dos Estados Unidos. Na realidade, suboficiais como sargentos indicam os oficiais comissionados de patente mais alta para receber a condecoração por sua liderança exemplar e apoio a aviadores de patente mais baixa. A ocasião em si é inspirada em uma cerimônia sueca que remonta ao século XVI e começa com um jantar formal e uma recepção com bebidas para celebrar os homenageados. Depois a coisa fica bem estranha, mudando para uma apresentação especial, em que o oficial é condecorado com uma espada tão grande que chega a ser meio caricata. Agora, se você está se perguntando por que nunca viu fotos de um aviador americano entrando em batalha com essa espada gigante de anime, é porque infelizmente essas armas são só para fins cerimoniais. Diferentes unidades da Força Aérea têm a sua própria espada mestra gigante, que guardam para ocasião, e os homenageados recebem uma espada menor, um pouco mais fraca, que podem levar para casa. E isso ainda é bem legal, mas pessoalmente eu queria aquela versão enorme da espada pendurada orgulhosamente na minha lareira, não essa versão pequenininha numa moldura. Cabra de guerra. Ao pensar em animais de guerra, provavelmente você imagina cavalos poderosos e cães farejadores, mas acredite ou não, as cabras servem bravamente no exército britânico desde 1775. Essa história começa na Batalha de Bunker Hill, durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, quando uma cabra entrou no campo de batalha e conduziu o regimento dos fuzileiros reais galeses para um local seguro. Graças ao heroísmo involuntário da criatura, os fuzileiros adotaram cabras como mascote, e em 1844 a Rainha Vitória lhes deu uma cabra da Caxemira de verdade do seu próprio rebanho. Ela serviu como membro do regimento da sua própria patente, até falecer e ser substituída pela rainha. A partir de então, os fuzileiros sempre tiveram uma cabra real em suas fileiras, e quando o regimento foi dissolvido e absorvido pelo 1º Batalhão Real Galês em 2006, a tradição continuou. O cabo William Windsor serviu no regimento de 2001 a 2009, participando de desfiles, cerimônias e, no geral, representando todas as cabras do mundo. Ele recebia até uma ração de 2 cigarros por dia, os quais ele comia, e uma pequena quantidade de cerveja Guinness como suplemento de ferro. Mas em junho de 2006, enquanto o batalhão estava no Chipre, William se meteu numa encrenca. Ele não conseguiu manter o passo durante um desfile que marcava o aniversário da Rainha Elizabeth e tentou dar uma cabeçada em um dos tocadores de tambor. Como resultado, foi acusado de desobedecer uma ordem direta e rebaixado ao posto de fuzileiro, o que significa que soldados de patente inferior não precisavam mais saudá-lo. Após esse vexame público, um grupo canadense de defesa dos direitos animais protestou contra o rebaixamento, e 2 meses depois, Will foi legitimamente promovido de volta ao seu elevado cargo. Após 8 anos de serviço, William se aposentou no zoológico de Whipsnade em 2009 e foi substituído por uma nova cabra real da Caxemira, de apenas 5 meses, que foi chamada de William Windsor II. Quanta criatividade! Mas, incrivelmente, essa não é a única vez que uma cabra foi adotada por um exército. O Sargento Billy serviu no 5º Batalhão Canadense durante toda a Primeira Guerra Mundial. Ao contrário de William, Billy realmente passou um tempo no campo de batalha, e durante a Batalha de Neuve-Chapelle, em março de 1915, ele salvou 2 soldados de um projétil. Ele teria ouvido o projétil antes de atingir o solo, então empurrou seus companheiros para uma trincheira, se sujeitando ele próprio à explosão. Que herói de guerra! Billy sobreviveu à explosão, e seus esforços valentes lhe renderam uma promoção a sargento e 3 medalhas, incluindo a Medalha da Vitória. O William que me perdoe, mas acho que o Billy é a melhor cabra de guerra. O Wet Down. Chegar à aposentadoria é um grande momento para todos, e na Força Aérea dos Estados Unidos você recebe um presente único ao fazer o seu último voo. Quando um aviador que está deixando sua unidade ou se aposentando das Forças Armadas pousa pela última vez, ele é jateado com uma mangueira na pista por seus amigos, familiares e colegas, em um ritual conhecido como Wet Down. Ou se os seus entes queridos estiverem se sentindo mais generosos, eles podem oferecer um banho de champanhe. A tradição é usada para celebrar a aposentadoria desde a Segunda Guerra Mundial, e embora ninguém saiba ao
ao certo quem a inventou, há uma lenda interessante em torno da sua origem. A história conta que pilotos jovens e inexperientes da Segunda Guerra eram frequentemente encarregados de longas missões de combate, mas suas aeronaves não tinham banheiros, e pilotar aviões antigos em batalha era assustador, então era comum que eles fizessem suas necessidades na cabine. Ao pousar de volta na base, as equipes de solo queriam poupá-los de qualquer constrangimento, então jogavam água nos pilotos para que ninguém percebesse que eles tinham molhado as calças, alegando que estavam apenas os refrescando. E isso levou as equipes de solo a encharcar os pilotos com água após cada voo, o que gradualmente resultou no ritual de aposentadoria que temos hoje. É uma lenda militar divertida, mas infelizmente não é verdade. Os pilotos da Segunda Guerra Mundial tinham tubos de alívio acopláveis que podiam usar durante o voo, tornando improvável que fizessem xixi nas calças. Portanto, as verdadeiras origens do ritual ainda são desconhecidas. E embora faça parecer que esses caras molharam as calças, é na verdade só uma despedida divertida. Queimando o piano. Seja disputas por terra ou petróleo, países travam guerras entre si por todo tipo de motivo besta, mas você pode ter dificuldade em entender por que uma unidade da Força Aérea ia querer lançar um ataque a um piano, tocando fogo nele. Bom, queimar pianos é na verdade uma tradição militar amplamente difundida, transmitida há décadas. Hoje é mais notavelmente usada pela Força Aérea Real Britânica e pela Força Aérea dos Estados Unidos para homenagear um aviador morto em batalha, mas também é usada para celebrar outras ocasiões tristes, como em 2014, quando o 65º Esquadrão Agressor dos Estados Unidos queimou um piano após a desativação da sua unidade. Da mesma forma, a 4ª Ala de Caça da Força Aérea Britânica queima um piano todos os anos para celebrar a Batalha da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra. O ritual é bastante singular e ninguém sabe ao certo de onde vem, então existem várias lendas em torno da origem. Uma delas afirma que os primeiros membros da Força Aérea Real Britânica em 1918 eram cavalheiros ricos e de classe alta, então naturalmente eram muito snobs, e eles não ficaram nada satisfeitos quando o recrutamento começou a incluir pessoas de classes mais baixas. Então começaram a exigir que os novos recrutas tivessem aulas de piano para aprimorá-los. E isso continuou até que o clube de um esquadrão pegou fogo e acabou com o piano, encerrando as aulas para os seus cadetes. Os outros esquadrões perceberam isso e começaram a queimar os seus pianos de maneira intencional para acabar com as aulas de vez. E gostaram tanto que começaram a queimar pianos em ocasiões importantes. Que maneira de escapar de uma aula. Esse mito é bem famoso, mas é amplamente contestado. E uma história de origem alternativa fala de um piloto da Força Aérea Britânica durante a Segunda Guerra que tocava piano depois de cada missão. Quando ele foi tragicamente abatido em batalha, seus companheiros queimaram o piano em sua memória, em um sinal de que se ele não pode mais tocar, ninguém mais pode. Isso explicaria por que esse ritual é usado até hoje para homenagear pilotos mortos, mas infelizmente não temos certeza de qual história é verdadeira, e talvez a gente jamais saiba de onde vem a tradição. Talvez pilotos sejam simplesmente piromaníacos. Marcha dos Pinguins. A gente já viu os britânicos e canadenses recrutando cabras para suas fileiras, mas eles não são os únicos países que recrutaram animais. Em 1961, a Guarda Real da Noruega visitou a Escócia para uma demonstração de exercícios no Edinburgh Military Tattoo e fez uma visita ao zoológico de Edimburgo durante sua estadia. O Major Niels Egelin admirou os pinguins, dizendo que seu jeito de andar lembrava os soldados em marcha. Foi amor à primeira vista. E quando a Guarda Real retornou a Edimburgo em 1972, adotou um pinguim-rei como mascote e o batizou de Niels Olav, combinando o primeiro nome do Major com o nome do rei Olav V da Noruega. O pinguim recebeu a patente de cabo e continuou a viver em seu recinto em Edimburgo, mas tragicamente ele morreu naquele mesmo ano. Assim, a Guarda Real selecionou um segundo pinguim para assumir o seu nome e patente, antes de visitá-lo e promovê-lo a cada retorno a Edimburgo. Primeiro a cabo em 1982 e depois a sargento em 1987. Incrivelmente, ele foi condecorado a cavaleiro durante uma visita em 2008. E quando faleceu e um terceiro pinguim adotou o título, eles já tinham sido promovidos tantas vezes que ele alcançou a patente de Major General em 2023. Para contextualizar, isso lhe deu a terceira patente mais alta de todo o exército norueguês. Atualmente, Niels Olav III desfila por seu recinto com seu título oficial de... vamos lá, Major General Sir Niels Olav III, Barão das Ilhas Bouvet e mascote oficial de Sua Majestade a Guarda Real da Noruega. Que pinguim chique. Ele é tão amado que os soldados lhe enviam peixes e cartões de Natal todos os anos. E para completar, ele tem até a sua própria estátua de bronze do lado de fora do recinto. Acho que é o pinguim mais celebrado e condecorado do mundo. Escalada ao monumento.
Escolas e faculdades costumam se gabar de tradições únicas, que parecem incrivelmente estranhas para quem vê de fora. As academias militares não são diferentes, e no final de cada ano, a Academia Naval dos Estados Unidos, em Maryland, realiza um evento no qual todos os alunos do primeiro ano têm a tarefa de trabalhar juntos para escalar o topo do monumento Herndon de 6,5 metros de altura. Em seguida, eles têm que pegar o chapéu do primeiro ano que foi colocado lá em cima e trocá-lo por um chapéu de veterano. O monumento recebeu o nome do comandante da Marinha, William Lewis Herndon, que afundou com o USS Central America quando o navio enfrentou um furacão em 1857. Ele supostamente possuía a disciplina, o trabalho em equipe e a coragem exigidos de um marinheiro. Então, desde 1940, os alunos do primeiro ano realizam a tradição para provar que também tem essas qualidades. A superfície lisa de granito não tem apoio para as mãos, então os alunos têm que formar uma pirâmide humana para conseguir chegar ao topo. Só que isso é só metade do desafio. Desde 1949, os alunos mais velhos untam o monumento com 90 kg de gordura vegetal, garantindo que os alunos do primeiro ano escorreguem. Em 1972, o monumento não foi untado, e os alunos estabeleceram um recorde de tempo de escalada de apenas 1,5 minutos, mas geralmente leva bem mais tempo, e a escalada mais lenta foi a da turma de 1998. Os veteranos sacanearam e colaram o chapéu no obelisco, tornando muito mais difícil de derrubar. Resultado, os calouros levaram exatamente 4 horas, 5 minutos e 17 segundos de trabalho duro antes de finalmente reivindicarem o prêmio. Tradicionalmente, acredita-se que o aluno que consegue fazer essa troca de chapéus será o primeiro da turma a alcançar o posto de almirante. Por mais bobo que pareça, esse ritual é incrivelmente importante para os calouros, e alguns realmente acreditam que o seu destino militar é definido por esse chapéu. Batalha de dança. Quando eu era criança, eu e os meus amigos costumávamos resolver as nossas diferenças com elaboradas batalhas de dança. Mas você pode se surpreender ao saber que os militares indianos e paquistaneses fazem algo semelhante. E, na verdade, adotaram a batalha de dança como um ritual diário. Suas origens remontam a 1947, quando o Império Britânico se retirou da Índia após 300 anos de ocupação colonial. Os britânicos traçaram fronteiras que dividiriam a Índia britânica em 2 países, o Paquistão, de maioria muçulmana, e a Índia, de maioria hindu. Desde então, os países tiveram uma série de conflitos, lutando por religião e disputando territórios. Mas em meio a todo o derramamento de sangue, uma tradição estranha se destaca: a cerimônia de fronteira Atari-Wagah. O evento começou em 1959, quando os 2 governos concordaram em realizar um treino militar diário na fronteira, entre a cidade indiana de Amritsar e a cidade paquistanesa de Lahore. Inicialmente, era um procedimento simples e funcional, no qual as bandeiras eram baixadas e os portões da fronteira fechados, mas com o tempo se tornou mais elaborado à medida que os países tentavam superar um ao outro nas suas demonstrações de força. Hoje, a cerimônia envolve soldados dos 2 países gritando, marchando e dando chutes altos, vestidos com uniformes extravagantes. De cada lado, espectadores orgulhosos apoiam com entusiasmo suas tropas até o fim da cerimônia. Embora a competição de dança seja tradicionalmente uma demonstração de rivalidade, também se tornou um símbolo de respeito mútuo, já que um sorriso e um aperto de mão entre os guardas foram incorporados em 2010. Isso só prova que a dança realmente aproxima as pessoas. E na verdade, eu acho que a gente devia trocar todas as batalhas militares por competições de dança. Menos sangue, mais arte. Pregando peças. Assim como um irmão mais velho e irritante, soldados experientes costumam adorar pregar peças em novos recrutas, e eles podem ser bem criativos. Em 2014, um usuário do Reddit compartilhou que na sua base anônima do exército americano, soldados estavam bem entediados, então desenvolveram a tradição de ordenar que os novos cadetes ajudassem a testar o radar da base. Para garantir que o radar estivesse funcionando corretamente, eles eram enrolados da cabeça aos pés em papel alumínio com pequenos furos para os olhos. Depois recebiam um walkie-talkie e eram instruídos a correr por toda a base agitando os braços, para que os seus superiores pudessem rastrear os seus movimentos com o radar. Só que, na verdade, o papel alumínio não aparece no radar, e toda a operação não passou de um grande trote. Bom, soldados de papel alumínio recebendo ordens como se estivessem no The Sims não deixa de ser engraçado. Agora, aqui tá um costume bizarro que parece uma brincadeira de colegial, mas surpreendentemente não é. Os militares obrigam você a raspar sua boina com uma navalha e água, assim como se estivesse raspando a barba. Boinas são usadas por diferentes militares em todo o mundo, especialmente em unidades do exército e da força aérea, como parte do seu uniforme. Quando os militares recebem essa boina, eles geralmente são obrigados a molhá-la e raspá-la, até que o padrão do fio fique muito mais claro e toda a penugem e pelos desapareçam. Essa prática dá ao militar uma aparência muito mais elegante. Enquanto estiver molhada, também é uma boa ideia moldá-la à sua cabeça, já que ela costuma ser usada com aquela inclinação até a orelha direita. Moldá-la e raspá-la enquanto está úmida garante que ela vai permanecer no lugar para todos os tipos de manobras militares.
militares, exercícios de treinamento e desfiles. Um usuário do Reddit relata que se recusou a fazer isso e percebeu que a boina ficou horrorosa na sua foto de formatura de 2021, quando passou pelo treinamento de unidade no exército dos Estados Unidos. Só que ele percebeu que muitos colegas soldados gastavam tempo demais modelando e raspando as boinas. Eu também não ia querer gastar minha energia raspando um chapéu. Tortas paraquedistas. Se eu mancho a minha roupa, eu fico de mau humor o resto do dia. Mas no exército dos Estados Unidos, um ritual estranho incentiva você a se sujar um pouco. Em algumas unidades de paraquedismo do exército, como a 82ª Divisão Aerotransportada, é tradição colocar uma torta de cereja de boas-vindas no bolso no primeiro salto após concluir o treinamento. Isso é conhecido como explosão de cereja, porque se você pousar corretamente na lateral da coxa, com os joelhos juntos, a torta vai ficar amassada e a calça coberta daquela gosma vermelha. Ninguém sabe ao certo quando isso começou ou por quê, mas infelizmente tá saindo de moda. Cada vez menos paraquedistas estão saltando com tortas com o passar do tempo, e as vendas delas para os militares devem estar em declínio. Mas como cada vez menos novos recrutas conhecem a tradição, ela permitiu que os aviadores experientes transformassem o ritual em uma brincadeira, dando à torta um novo paraquedista desavisado, dizendo que é um lanche para quando pousarem. Os soldados confusos não querem desobedecer a ordem, então pulam com a torta no bolso e arruinam as calças ao chegar. Se os paraquedistas sabem ou não dessa pegadinha, não sei. Agora, minha reclamação sobre isso é que é desperdício de comida. Eu preferia comer essa torta. Festa no telhado. Ir a uma festa na casa de alguém sem ser convidado pode ser bem deselegante, mas essa próxima tradição leva isso a um novo nível. Quando uma unidade da Força Aérea dos Estados Unidos recebe um novo oficial comandante, eles não lhe dão um presente de boas-vindas. Em vez disso, eles fazem aquela que é apropriadamente chamada de pisada no telhado, que envolve ir à casa do novo oficial sem ser convidado e subir no telhado para fazer um sapateado. Quando o oficial sai para ver o que está acontecendo, as tropas descem e entram para uma festa surpresa, onde o oficial tem que entretê-los com comida e bebida. Às vezes, os aviadores levam as festividades ainda mais longe, e em 2009, uma festa sem limites em homenagem ao Coronel Morgan, na base aérea de Warren, incluiu caminhões de bombeiros tocando suas sirenes para chamar sua atenção. Ninguém sabe quando esse costume começou, mas sabemos que é uma tradição adorada nessas ocasiões especiais, e é por isso que os oficiais geralmente aderem e deixam os aviadores entrar. Curiosamente, o ritual nem sempre é usado para dar boas-vindas a um recém-chegado, e também pode ocorrer quando um oficial se aposenta. Além disso, se o seu comandante for um chato que não gosta de festa surpresa, às vezes elas são feitas para um membro qualquer da equipe na base, ou para um colega aviador de baixa patente que não pode punir ninguém. Bom, essa tradição eu apoio. Se alguém quiser me convidar para uma festa dessas, eu tô dentro. As boas-vindas. Casamentos são cheios de tradições estranhas, mas quando se trata de casamentos militares, as coisas ficam mais esquisitas. Quando um membro do exército se casa, é costume que os oficiais fiquem de cada lado do corredor e façam um arco com as espadas. Os noivos passam por ele e os dois últimos oficiais abaixam as espadas impedindo o casal de continuar, até que eles parem e se beijem. Se a noiva não for militar, depois que o casal se beija e passa pelos dois últimos oficiais, a pessoa ao seu lado lhe dá um tapinha na bunda com a espada, com um grito caloroso de bem-vindo ao exército ou qualquer outra força militar em que o noivo sirva. Esse costume remonta à época medieval, quando os cavaleiros também usavam suas espadas para abrir um corredor para a noiva passar. E essa palmada cerimonial funciona como uma forma antiga de desejar boa sorte ao casal. Quando chega a hora da festa, outra tradição militar determina que o casal corte o bolo de casamento também com a espada, que felizmente não é aquela que bateu na bunda. Seria bem estranho. Praia de aço. Não sei vocês, mas o verão é facilmente a minha estação favorita. Nada como um churrasco ao ar livre num dia de sol. Não é de surpreender que quando se está na marinha, é difícil encontrar tempo para as festas de verão, mas até a marinha precisa relaxar às vezes. Então, ocasionalmente, o capitão de um navio ou submarino ordena uma festa na praia de aço para a tripulação. Isso normalmente envolve fazer um churrasco a bordo e baixar os portões de popa na água para que os marinheiros mergulhem. Jogos e esportes no convés também fazem parte das festividades, e em alguns navios as tropas até lutam sumô, que baita festa. Por razões óbvias, beber álcool normalmente não é permitido a bordo de navios da Marinha dos Estados Unidos. Ninguém quer conduzir um navio bêbado. Mas se um navio estiver no mar por 45 dias seguidos, o capitão pode solicitar um dia da cerveja, onde a tripulação pode tomar algumas para relaxar. De vez em quando, os astros se alinham para os marinheiros, e esse dia da cerveja coincide com uma das festas, permitindo que eles façam um churrasco feito aquele seu tio bêbado. Eu já tenho enjoo. Se eu bebesse em alto mar, acho que eu ia vomitar.
vomitar, mas depois de semanas sem álcool, tenho certeza que esses marinheiros estão bem gratos, e acho que esses bravos militares merecem uma chance de curtir. Eu não fazia ideia que militares podiam ser tão descontraídos. Qual ritual estranho foi o seu favorito? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.